Então, nesta ação penal 508-340118, 2014, depoimento do senhor Rogério Cunha de Oliveira. Positivo. Senhor Rogério, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo, mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo e esclarecer os fatos pelos quais o senhor está sendo acusado. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Senhor Rogério, antes de nós começarmos com os fatos aqui que são objeto da acusação exatamente, o senhor pode me descrever a sua carreira na Mendes Júnior, sinteticamente? Sim, senhor, excelência. Eu fui contratado pela Mendes Júnior em agosto de 2003, né, por uma obra que a gente estava fazendo em Porto Alegre, Canoas, na Grande Porto Alegre. Um consórcio com Andrade Gutierrez, era um off-site. A Andrade Gutierrez era líder, então a chefia da obra era indicada pela Andrade Gutierrez, e nessa obra eu exercia a função de gerente de planejamento, né. Eu fiquei nessa obra até final de 2007, e depois, dezembro de 2007, janeiro de 2008, a Mendes tinha conquistado uma obra da Replan, consórcio CMMS, e me convidou para ser o chefe da obra nesse empreendimento, já que a liderança era da Mendes, né. Esse consórcio era formado pela Mendes Júnior, pela CETAL e pela MPE. Eu fiquei morando em Campinas e dentro desse consórcio, porque quando a gente está fazendo obra, a gente fica direto na obra, fazendo a obra, a gente não tem praticamente ligação nenhuma com a empresa, até porque isso era consórcio, né? Então o consórcio ele tem caixa própria, ele tem contabilidade própria, ele depende da empresa. E certo. Eu fiquei nesse consórcio aí até abril de 2011. Final de março, comecei de abril de 2011, quando eu recebi um convite do Dr. Murilo, do Dr. Sérgio Mendes, para assumir a diretoria operacional, né, da área de óleo e gás da Mendes Júnior. E o senhor permanece até hoje? Eu pedi licença, tá, até para cuidar mais, olhar mais e pesquisar mais sobre esse processo, para que eu consiga trazer alguma documentação que venha ajudar o processo. O senhor pediu licença a partir de quando? Foi abril. Abril do ano passado? Não. Desse ano? Agora. Quando o senhor estava no consórcio, nesse consórcio CMMS, o senhor não tinha nenhum cargo, então, na própria Mendes Júnior? Não, dificilmente eu ia na Mendes Júnior nesse período. Mas o senhor tinha algum cargo formal na Mendes Júnior? Não. Minha área de atuação era restrita só ao consórcio. O senhor tinha um vínculo empregatício com o consórcio? Não, mas o consórcio ele fazia remessa, tá certo, do salários e encargos para a Mendes Júnior, e a Mendes Júnior efetuava o pagamento. O senhor tinha um vínculo empregatício, então, com a Mendes Júnior? Com a Mendes Júnior. Mas não um cargo de diretor? Não. Eu era o chefe da obra da CMMS. Chefe da obra. E depois, então, o senhor assumiu essa diretoria de óleo e gás? Exatamente. A quem é que o senhor estava diretamente subordinado no consórcio lá da CMMS? Bom, dentro da Mendes Júnior, eu estava subordinado ao César Augusto, depois ao Alberto Vilaça, e depois tinha diretor executivo que eu não tinha vínculo nenhum. E no consórcio a gente estava vinculado ao conselho. Conselho de administração do consórcio. Do consórcio, que cada empresa indicava um titular e um suplente. Mas assim, na Mendes Júnior, quem que o senhor se reportava relativamente a eventuais consultas ou prestação de contas? Alberto Vilaça. Alberto Vilaça. E depois, quando o senhor foi assumir esse cargo de diretor de óleo e gás? Foi no lugar do Alberto Vilaça. Foi no lugar do Alberto Vilaça. E dentro desse cargo de diretor de óleo e gás, o senhor se reportava a quem? Ao Sérgio Mendes e ao Dr. Murilo Mendes. Alguma diferença entre os dois? Não. O senhor se reportava aos dois, ou um deles, ou como é que era?
O senhor se reportava aos dois, a um deles? Havia alguma diferença? Mais ao Sérgio. É. Essa questão que foi colocada dentro do processo aqui pelo Ministério Público a respeito desse cartel de empreiteiras, dessa fixação de licitações. O que o senhor tem conhecimento a esse respeito? Eu não tenho conhecimento a esse respeito. Não tem nenhum conhecimento? Não. Nunca participou de reuniões de empreiteiras? Não. Envolvendo esse assunto? Não, até porque eu assumi a diretoria em abril, maio, as obras todas com problema. Eu não participei, não fiz nenhum acordo de nenhum projeto com nenhuma empresa. A parte da licitação desse próprio consórcio, da formação do consórcio, da apresentação das propostas, o senhor participou nessa fase? O senhor fala consórcio CMMS? Isso. CMMS, por norma da empresa, tá certo? Quem define os consórcios é a diretoria executiva, eu não tenho participação nenhuma. Uhum. E quanto eu trabalhei em obra, tá certo? Eu nunca participei de nenhuma licitação pela Mendes Júnior. Tá certo? Então, todas as licitações que a Mendes Júnior participou e ganhou, tá certo? Eu não participei de nenhuma. Eu estava direto na obra e ficava direto na obra. Eu não tinha, por exemplo, a Mendes Júnior fez o orçamento do CMMS, eu não participei em nada desse orçamento, nada. Eu estava na obra do Sul e eu tinha que ficar lá, eu não podia sair da obra. Então, a gente não tinha participação nenhuma, tá, nas licitações. Depois que o senhor assumiu esse cargo de diretor de óleo e gás, o senhor não tinha uma participação mais ativa nessas licitações? A partir que eu assumi as licitações, sim. A única licitação que nós ganhamos depois que eu assumi a diretoria foi uma licitação que nós ganhamos em maio, eu assumi em abril, já era uma licitação que já tinha feito o consórcio, já tinha se definido o consórcio, já tinha as equipes orçando, e eu contribuí muito pouco para isso, até porque eu estava cuidando mais das obras, que foi o consórcio CPPR, com a UTC e com a Odebrecht. Essa obra qual que é mesmo? Pipe Rec do CPPR, fica no Compeg. No Compeg não houve reuniões entre as empreiteiras para divisão dessas obras? Não foi da minha época. Eu não sei disso porque eu só a partir de 2011, e eu acho que a Pipe Rec aí foi uma das últimas licitações do Compeg. Essa outra parte da acusação relativa aos pagamentos ao Paulo Costa e Alberto Youssef, o que o senhor pode me dizer a esse respeito? Eu estava em Belo Horizonte, o Sérgio Mendes me ligou, tinha 2 meses que eu tinha assumido a diretoria, tinha até pouco contato com o Sérgio ainda, com o doutor Murilo, dizendo que o Paulo Roberto tinha ligado para ele e que um emissário do Paulo Roberto, tal de Primo, ia procurá-lo no dia seguinte para tratar assunto de interesse da Mendes Júnior. O Sérgio me ligou, contou essa história e pediu que eu fosse para o escritório de São Paulo para essa reunião. Aconteceu essa reunião, o Sérgio me apresentou o Primo, e o Primo colocou para o Sérgio que a gente estava em andamento, em discussão, até para apresentar uma documentação para o senhor aqui agora, de 3 aditivos. Deixa eu passar aqui, fica melhor para... Isso foi uma carta da Petrobras em 26 de janeiro de 2011. Deixa eu explicar essas colunas que tem aí. Essa primeira coluna aqui é a carta, é o número da carta. Então, a carta aqui é 587-176 de 2009, é a data da entrega da carta. Aqui tem o objeto da carta, qual é, e na última coluna aqui tem o status, tá certo? Esse status, a Petrobras qualifica aqui que a carta tem mérito e falta discutir valor, tá certo? E ela diz aqui todas as cartas que nós apresentamos para discutir valor. Isso somava aproximadamente 224 milhões na época. Mas isso está vinculado a alguma obra específica? Ou tá, isso é Barra do Riacho. Barra do Riacho. Barra do Riacho. E também, aqui, vou passar para o senhor, em maio, a gente já tinha fechado essa negociação com a Petrobras,
tá certo? De uma parte dessas cartas, que somava 127 milhões, já estava aprovado por todos. Isso aqui é a parte técnica da Petrobras, aqui é a parte técnica nossa da obra. Então, só falha no microfone sempre, tá? Aí a parte técnica da Petrobras, que discutia na obra, a parte técnica da obra, gerente do contrato de geladeira. No final aqui tem, dos 127 milhões, foi aprovado 85 milhões, isso em maio. Tá? Isso aqui já estava na mão do Dr. Paulo Roberto. Sim, e? Tá, dá uma olhadinha. E nessa reunião o CEF colocou para o Sérgio que esses aditivos só seriam pagos, tá certo? Esse seria, na realidade, 2 aditivos de Barra do Riacho e 1 aditivo do CMMS. São 3 aditivos, tá? Que somavam 300 e poucos milhões na época. Que só seriam pagos, esses serviços já estavam executados, mediante o pagamento de 8 milhões. E que ele queria que desses 8 milhões, tá certo? 1.200.000 somente pagasse adiantado. Essa reunião foi aonde? Foi no escritório da Mendes Júnior em São Paulo, entre maio e junho. Tá. Quem que estava presente, o senhor pode repetir? Estava presente o Sérgio Mendes, presente o Alberto Youssef e eu. E o Paulo Costa, não? Não. Eu nunca tive reunião com o Paulo Costa. Tá. A não ser reunião técnica da Petrobras com equipes com mais de 10 pessoas em sala. E quem falou que esses aditivos não seriam aprovados seria o Alberto Youssef, Alberto então? Youssef. Tá. Bom, e não seriam aprovados e a Mendes Júnior ia ter retaliações de não ser convidada, etc. Aquela conversa de sempre. Quem tem escutado os depoimentos. A reunião acabou. O Sérgio disse que depois daria uma posição para ele. E pediu para aguardar depois. O Sérgio, aguarde que depois eu dou a posição. Eu fiquei assustado, eu nunca tinha, minha vida toda, presenciado uma solicitação dessa, né, no serviço que a gente apresentou um preço de 125 milhões, que era justo, só pagaram 85, ainda estão pedindo dinheiro. Eu voltei para Belo Horizonte, continuei a trabalhar. Depois de um certo tempo, não sei, 15, 20 dias, o Sérgio me chamou, tá certo? Disse que conversou com o doutor Murilo, e o doutor Murilo tinha mandado fazer os pagamentos para receber o dinheiro. E que eu solicitasse do CEF os contratos, tá certo? Só que ele aceitava pagar esse 1.200.000, como o CEF pediu adiantado, mas que poderia pagar só em 4 parcelas, 300 mil. E o resto dos pagamentos só seriam feitos após o recebimento do aditivo. Se o senhor observar aqui, que vai estar no aditivo 6, nós recebemos esse aditivo em final de novembro, o pagamento foi feito em dezembro. O aditivo 10, nós recebemos o aditivo final de abril, o pagamento foi feito no começo de maio. O CMMS, nós recebemos em dezembro, o pagamento foi feito no começo de janeiro. Então foi isso que foi determinado pelo doutor Murilo e pelo Sérgio. O Alberto Youssef foi no escritório da Mendes Júnior, né, levou os modelos de contrato, né, eu encaminhei esse modelo de contrato para esse setor de contrato da Mendes Júnior para colocar esses contratos dentro do padrão da Mendes Júnior. E depois eu fui entregar esses contratos, fui lá umas 2 ou 3 vezes entregar os contratos para a GFT assinar, no escritório dele. Eu tive lá essas umas 2 ou 3 vezes, e depois também em dezembro ou janeiro, dezembro foi uma vez, eu acho que em janeiro também, ele me pediu para ir lá, me solicitando que eu comprasse tubo para a obra do Pipe Rec a Sancosite. Eu disse que ia ver, mas eu nunca comprei tubo a Sancosite. Esses pagamentos foram feitos quando? Em que época? Qual pagamento? Esses pagamentos que o senhor acertou com o senhor, eram 8 milhões, o senhor mencionou? Foi o que ele pediu ao Sérgio, foi 8 milhões. Os pagamentos foram feitos, em dezembro, não, o primeiro pagamento foi feito em agosto, setembro, outubro, que foram os pagamentos daquelas parcelas de 300 mil, do 1.200.000 que ele pediu adiantado. O pagamento de mais 1 milhão
que fazia parte desse 1.200.000 também, que dava 2.200.000, foi feito no começo de dezembro, após a gente receber esse aditivo 6 aqui em novembro, final de novembro. O pagamento do aditivo 10, que é o contrato da rigidez da GFD, que é um contrato de 1 milhão e mais 2 milhões e pouco, foi pago em abril, começo de abril, após receber o aditivo 10 no final de abril. Foi o começo de maio que nós pagamos. E o CMMS, a Mendes pagou no começo de janeiro, porque recebeu esses valores no final de dezembro. Por esses 3 pagamentos. Então, esses contratos que constam na denúncia entre a Mendes Júnior, a GFD e o consórcio e a GFD, e também entre a Mendes Júnior e a empreiteira Rigidez, foram feitos para viabilizar esses pagamentos de propina? A Mendes mandou fazer, pagou, para viabilizar o recebimento dos aditivos que tinham sido executados e aprovados pela fiscalização. Certo. O conteúdo desses contratos era falso, então? O conteúdo, quem trouxe esse conteúdo desses contratos, com certeza era falso. Foi o Youssef. Até tem um depoimento também da Meire Posa, que ela fala que um dos contratos foi ela que fez. Por que não foi feito um contrato só? Por que foram feitos vários contratos? Porque um contrato era por CMMS. Tá certo? Estava lá já. E eu acho que eu não sei se ele tinha alguma limitação, já que esses contratos, quem viabilizou o tipo de contrato foi o Alberto Youssef. Eu não sei se ele não sabia na época se colocava isso em GFD ou qualquer outra empresa dele. Eu não tenho ideia disso. Eu não sei porque ele fez assim. Então, por exemplo, consta aqui um dos contratos da denúncia, 29 de julho de 2011, GFD Investimentos e Mendes Júnior Trade Engenharia. Aí consta ali no objeto do contrato: objeto prestando serviço de consultoria, assessoramento para desenvolvimento de projeto de viabilidade econômica, financeira pela contratada, Mendes Júnior, na construção de um terminal portuário a ser localizado no território brasileiro. Isso era falso, então? Sim. E o senhor teve contato com esse contrato de 1.200.000? Esse é relativo a qual das obras? Esse é relativo a esse primeiro aqui, ó. Passei para o senhor, que é o aditivo aprovado pela Petrobras de 85 milhões, tá certo? Em maio. Esse é do terminal lá? Ou terminal. São 2 do terminal Aquaviário de Barra do Riacho, tá certo? Essa obra também é bom registrar que a Mendes Júnior ganhou ela com preço 8% abaixo do preço da Petrobras. A Petrobras tinha um preço, ele não foi para o patamar de cima, ele está no patamar de baixo. Aí tem um outro contrato aqui. Primeiro aditivo, contrato número MJTE, ANOG 01-2011, Mendes Júnior Trading, GFD Investimentos. Em relação também a esse mesmo aditivo 6 aqui, os 85 milhões. Do terminal também? Também do terminal. Contrato... Incluir serviços adicionais de prospecção de estaleiro. Isso também foi falso, então. E por que foi feito esse aditivo ao contrato anterior? Eu não sei explicar, senhor, porque eu acho que ele solicitou, você faz um aditivo desse contrato, mas porque ele já viu que ele ia receber isso aqui, ele precisa de outro contrato e fez esse aditivo. Eu não sei por que ele fez esse aditivo, não sei por que não fez um contrato só, não sei se ele tem alguma limitação dentro da GFD ou em qualquer outra empresa. Isso eu não sei te responder. Respondeu o senhor, porque eu não tenho conhecimento disso. O primeiro contrato que eu tenho aqui é de julho de 2011. Todos os contratos foram feitos, tá certo, entre julho e setembro de 2011, porque para aprovar os aditivos, eles queriam os contratos na mão deles, tá certo, para ter uma garantia de que a Mendes fosse pagar. Houve alteração do preço nesse aditivo? Houve a previsão de mais algum valor a ser pago? Não, houve para baixo. Né? Por exemplo, o CMMS, se eu quiser ver aqui, eu tenho uma ata de reunião, aqui o CMMS.
Isso aqui são tudo negociações de ata para esse aditivo. Tudo isso aqui é negociação de ata. São 14 atas. E aqui na última ata, foi fechado o valor de 113 milhões e meio. E quando chegou no juiz da Petrobras, o juiz da Petrobras viu que tinha um item lá que ele não concordava, tá? Porque o contrato não autorizava esse serviço, e foi descontado R$1 milhão. Então, o aditivo do CMMS, aditivo 17, ele foi feito com 112 milhões e meio. Tá, não, mas a indagação que eu faço ao senhor é esse aditivo do próprio contrato com a GFD aqui, porque tem esse primeiro que prevê pagamento de R$1.200.000, R$1.200.000, 300 mil aqui, nota de assinatura, 3 parcelas mensais consecutivas de 300 mil, e depois tem esse outro contrato de 15 de dezembro de 2011, que é um aditivo anterior, que me parece que foi feito aqui, incluir serviços adicionais de prospecção de estaleiro, mas não há alteração dos valores, me parece aqui. O senhor sabe me explicar por que foi feito isso? Posso dar uma olhada? Se tiver um aditivo, deve ter um valor. O item 5.2. Essa remuneração adicional de R$1.020.000. Mas já não tinha acertado a propina para naquele primeiro contrato? Por que foi feito esse... Vou desligar o celular. Esqueci. Excelência, foi o que o CEF pediu na reunião ao Sérgio, foi o pagamento de 8 milhões para liberar os 2 aditivos do Barra do Riacho e liberar um aditivo do CMMS. Tá? Então, o valor total, tá certo? Independente das negociações, já tinham aprovado 85 milhões, o outro estava bem encaminhado, e do CMMS, o nosso pedido foi de 230 milhões, fechou em 112 a negociação. O valor total que foi definido nessa reunião, lá em São Paulo, no escritório da Mendes, é que o CEF queria 8 milhões. E foram pagos esses 8 milhões. E ele viabilizou como ele iria receber esses valores. Tá? A única condição que o doutor Murilo e o doutor Sérgio colocaram é que, exceto o primeiro pagamento de 1.200.000 que ele pediu adiantado, que foi feito em 4 parcelas, os outros pagamentos só seriam feitos após o recebimento do aditivo da Petrobras. Mas e por que essa previsão de taxa de sucesso aqui, de pagamento de 1 milhão? Esse contrato aí não tem... Não tinha nenhuma relação, então, não. Com... Depois um outro contrato aqui também, da Mendes Júnior, GFD. Contrato de 10 de agosto de 2011. Objetivo, prestação de serviço de consultoria, assessoria de desenvolvimento de projeto de viabilidade econômica na construção do terminal portuário. Esse também é do terminal ou é? Também é do terminal. Esse aí já faz parte do aditivo 10 do terminal, né? Que esse aditivo aí, se eu pode olhar a nota fiscal dele, deve ter sido pago em maio de 2012. Não, desculpa, eu acho que eu errei aqui, eu virei a página errada. Esse contrato que eu lhe falei desde agosto é prestação pelos serviços técnicos especializados para elaboração de proposta e apoio a suprimentos do projeto da Petrobras para a construção de módulos. R$1 milhão. Esse aqui é do que é? Da mesma coisa. Isso aí é de Barra do Riacho, tá certo? Esse objeto foi o CEF que colocou e ele faz parte do recebimento. Você pode olhar a nota fiscal dele, o vencimento, quando é que foi, o pagamento, e faz parte do aditivo 10 de Barra do Riacho. Esses contratos estão assinados pelo senhor e também pela GFD, pelo Carlos Alberto Pereira da Costa. O senhor chegou a conhecê-lo? Não, não conheço ele. Quem que o senhor conheceu do pessoal que trabalhava com o senhor Alberto Cef? Quando o Alberto Youssef foi a Belo Horizonte, tá certo? Para
discutir esses contratos aí, de encaminhar, marcar para encaminhar esses contratos, que eu liguei para ele dizendo que o Sérgio tinha, e o doutor Murilo tinha aprovado fazer os pagamentos. Foi uma pessoa com ele, mas isso foi junho de 2011, julho de 2011, eu não lembro o nome da pessoa, mas foi uma pessoa com o Alberto Cef lá, eu não lembro o nome dela. Eu conheci alguém que trabalha com ele, mas que foi com ele só essa vez lá, depois eu não tive mais contato. Meu contato dentro da GFD era só com o Alberto Cef. E o senhor ligava para lá? Quem que operacionalizava essa parte documental dentro da Mendes Júnior, de contrato, pagamento? Esses contratos, o Alberto Cef mandou entregar na Mendes, alguns deles, né? O objeto, o modo do contrato, eu passava para a área de contrato da Mendes Júnior, né? Dizendo que é um contrato que o Sérgio tinha mandado fazer, tá certo? De consultoria para ele. E esse contrato era colocado dentro do padrão da Mendes Júnior, porque a Mendes Júnior tem um padrão com numeração, com essas coisas todas, com multa, né? E ele devolvia o contrato, né? Esse contrato também tinha para mim já assinado até às vezes pelo Anjo. Eu assinava o contrato, e quando eu ia a São Paulo, ia na GFD e deixava esse contrato lá com o Alberto Cef. Depois ele assinava, eu acho que eu não podia assinar, eu acho que quem assinava isso aí era outra pessoa, não lembro o nome dele, você falou agora. E devolvia esse contrato também de Júnior. Com esse contrato também de Júnior, a gente colocava na seção de contrato e passava a parte para pagamento, que seguia já o fluxo normal da empresa. Ele não tinha mais nada a ver comigo. Consta aqui, como o senhor disse, a assinatura do senhor Ângelo Alves Mendes. Ele tinha conhecimento desses fatos? Ele nunca conversou comigo a respeito disso. Eu só conversei a respeito, que eu tenho um conhecimento que na Mendes Júnior sabia disso, era o doutor Murilo, o Sérgio Mendes, e eles pediram para eu fazer isso aqui. O senhor não levou esse contrato lá para o senhor Ângelo assinar? Não. Nunca conversou com ele a esse não, respeito? Não, isso aí não eu não fazia isso, não. Depois consta um outro contrato aqui, esse que é do consórcio Mendes Júnior.